Meus irmãos, aproveitando a oportunidade, como hoje é o dia do Senhor, e como eu estava estudando a respeito da ira de Deus e da ira do Cordeiro, a ira de Deus e a ira do Cordeiro são completamente diferentes da ira do homem. Deus e Cristo não sentem raiva, não se vingam, ok? Mas esse será um estudo que nós iremos apresentar mais para frente. Estamos devendo ainda alguns estudos, como por exemplo, sobre o inferno, mas na medida do possível, vamos atualizando e entregando os estudos para os irmãos. Mas eu queria comentar com vocês a respeito da palavra de ontem. É um complemento da palavra de ontem, ok? Alguns irmãos que estiveram conosco durante muitos anos, esses irmãos têm entrado em contato conosco, eles estavam conosco, infelizmente, saíram do grupo, outros foram removidos, né? Então, alguns desses irmãos têm feito contato conosco, no sentido de estarem novamente no nosso meio. E eu queria complementar aquilo que foi falado ontem. Se porventura você não ouviu ontem, nós gravamos uma mensagem aproximadamente às 5h40 da tarde, chamada Santidade e Pecado, andando sobre as águas. Nessa palavra que nós demos ontem, nós ressaltamos a importância de você neutralizar a tendência que todos nós temos para o mal, para o pecado. Comentamos que todos nós somos como pedras que, se colocados na água, automaticamente irá afundar. Pode ser uma pedra bem pequenininha, pode ser uma pedra média ou uma pedra enorme. Pouco importa o tamanho do nosso pecado. Ele nos levará para as profundezas. Porém, como comentamos ontem, existe uma boia que impede que afundemos, que impede que essa pedrinha que usamos para exemplificar a nossa vida, impede que essa pedra afunde. Esse instrumento, essa boia que demos como exemplo, aonde a pedra pode ser colocada para que não afunde, essa boia é a presença de Deus. Então, nós ensinamos ontem hábitos que precisamos adquirir que vão formar uma boia, impedindo que o pecado nos arraste para as profundezas. Quais seriam esses hábitos? A leitura bíblica, ouvir a pregação da palavra de Deus, louvar a Deus, cantar louvores e orar. Tudo isso vai inflando uma boia, que é a própria presença de Deus, e a presença de Deus no nosso dia a dia vai neutralizar, vai arrefecer essa inclinação natural que todo ser humano na face da terra tem, que é a inclinação ao pecado, a fazer aquilo que desagrada e que entristece a Deus, certo? E como eu comentei no início, algumas pessoas têm nos procurado pedindo
para voltar à presença do ministério, estar conosco no grupo, no Facebook, estar em contato conosco, né? E lamentavelmente, meus irmãos, e é isso que eu queria me deter, lamentavelmente, muitas pessoas, muitos cristãos acreditam que porque um dia aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, eles acreditam que automaticamente, eles receberam uma vida santa e um ingresso para entrar no céu. Porém, isso é uma mentira satânica, completamente satânica. Nós, seres humanos, temos uma natureza caída. Se nós deixarmos a nossa natureza por livre e espontânea vontade escolher, optar, decidir, nós vamos dar passos em falsos e cair em abismos, chamado pecados. Nós temos que, após ter aceitado a Cristo, contar com a presença santificadora do seu Espírito, dia a dia, para nos mantermos de pé. A salvação não é automática. A salvação não é um bilhete, um ingresso para entrar no céu. A salvação, ela é uma vida vivida na presença de Deus, que terá como consequência, se você tem prazer em viver na presença de Deus na terra, aí sim você será colocado para viver na presença dele no céu, na eternidade. Mas isso precisa ser cultivado na terra, ok? E essas pessoas que estavam conosco em todos esses anos, algumas muito próximas, por mais que nós tivéssemos advertido essas pessoas que elas precisavam buscar a Deus diariamente, não adianta nós buscarmos pelos nossos irmãos. Eu posso buscar por você, eu posso orar por você, eu posso suplicar pela sua vida? Posso. Posso interceder a Deus por você? Posso. Posso pedir a Cristo que fique atento ao seu sofrimento, à sua dor? Posso. Mas eu mesmo não posso me descuidar da minha vida pessoal, com Deus, da minha intimidade, do meu dia a dia, da minha própria leitura bíblica, da minha oração, do meu clamor, do meu louvor, ouvir pregações. Diariamente eu preciso fazer isso por mim. E essas pessoas, infelizmente, elas se descuidaram. E aí começaram a apresentar os seus próprios defeitos de caráter. Dissimulação, mentira e tudo aquilo que a natureza humana apresenta quando distante de Deus. Então, não é apenas aceitar essas pessoas de volta, porque naturalmente elas vão apresentar os mesmos problemas, a não ser que haja um arrependimento e uma conversão verdadeira. Caso contrário, vai acontecer como acontece com o escorpião. Vocês conhecem a história do escorpião e do sapo? O escorpião queria atravessar a lagoa. E aí virou para o sapo e disse o seguinte: sapo, me leva nas suas costas e me leva para o outro lado da lagoa, por favor. E o sapo disse: não, eu não vou fazer isso com você. Eu não vou fazer isso com você porque você vai me picar com a sua cauda. E o escorpião disse: sapo, se eu te picar com a minha cauda, nós vamos os dois morrer afogados. Eu não vou fazer isso com você. Aí o sapo olhou aquela argumentação toda, falou: é verdade. Ele não vai ser burro de me picar, porque ele vai morrer junto comigo. Aí
O sapo falou, então tudo bem, escorpião, sobe aí nas minhas costas. Aí o escorpião subiu nas costas do sapo, chegou no meio da lagoa, daqui a pouco o sapo sente uma agulhada na lateral e olha com os olhos arregalados para o escorpião. Fala, escorpião, você é louco, você me picou, eu vou morrer e você vai morrer junto comigo. Por que você fez isso? A escorpião disse o seguinte, me desculpa, é a minha natureza. Conclusão, o escorpião não resistiu. Por quê? Porque era a natureza do escorpião picar. Então, nós, se não formos regenerados pelo poder e presença de Deus, somos escorpiões que cedo ou tarde vamos ceder à nossa natureza pecaminosa. A única maneira de vencermos isso é com a presença de Deus. Então, não descuide-se da sua vida espiritual. Separe um tempo diário para buscar a Deus, para se alimentar da palavra de Deus, para se encher do Espírito de Cristo. Só assim você conseguirá chegar ao fim da estrada e, consequentemente, passar pelos portões celestiais. Ok? Deus te abençoe e tenha um excelente dia.